3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje a gente vai falar com o Flávio Júnior. E você que é empresário, empreendedor, você que é profissional liberal, precisa acompanhar esse bate-papo porque aqui há muitas dicas para você. Ô Flávio, seja bem-vindo. Você faz parte aqui do Grupo Marca, envolvido também com esse trabalho de ajudar as empresas a crescerem, a conseguirem bons resultados. Seja bem-vindo. Mas o teu início não foi assim, né? Tu começou de um lugar um pouco diferente. O início foi completamente diferente, porém são coisas interligadas. Obrigado pelo convite, Enio. Primeiro que é uma honra estar aqui, né, diante de você, que eu vi na comunicação e falava assim, pô, o dia que eu estiver no mesmo patamar do Enio Alexandre, eu tô bem. Daí quando eu cheguei aqui embaixo e vi a tua Porsche estacionada, aí eu falei, pô, eu tô bem pra caramba. Aí tu tinha certeza que não. Mas me fala, tu começou no rádio, por conta do quê? Como é que foi essa história aí? Bom, na verdade, assim, meu pai é comunicador, né? Ele sempre foi bancário e comunicador, Flávio Silveira. E quando eu tinha 17 anos, 1997, eu falei pra ele assim, pai, eu quero trabalhar. E ele, não, precisa estudar, vai pra faculdade, daqui a pouco você faz o segundo grau, vai pra faculdade, precisa estudar. E aí ele era coordenador da Rádio Cultura AM aqui de Joinville. E aí eu falei pra ele, pai, eu quero um trabalho, eu quero um trabalho, eu quero um trabalho. E meu pai era aquele negócio assim, se você quiser trabalhar, então procure emprego fora da minha área, né? Ou eu não vou facilitar. Te vi em algum lugar, não vou facilitar pra ti. Até que a rádio tentou contratar a Rádio Cultura vários operadores de áudio, né? E não conseguiu. Entrou 1, 2, 3, enfim, não achou. Até que meu pai chegou um dia em casa e falou assim, vai lá na rádio amanhã lá pra fazer um teste de operador de áudio. E aí, em 1998, um ano depois, ali no mês de janeiro, fevereiro, por aí, eu fui fazer os testes. Quem fez os testes junto comigo? Gerson Laranja Machado. Opa, Laranjinha. Laranjinha, exatamente. E aí, cara, eu passei e fui trabalhar como operador de áudio. E aí eu olhava aqueles caras assim, na comunicação, eu começava a trabalhar ao 12h30. Quem era o primeiro cara que eu pegava? Aimoré do Rosário, o Zé Guedé. Uma lenda. Depois vinha às 2 horas da tarde, Cacá Martin, com Cultura na Tarde. Depois vinha Arivan Prochnal. Opa. Depois vinha Wilson França. Só fera. Aí depois vinha o Flávio Silveira, meu pai. Depois vinha o José Mira, Ricardo Passos e Luiz Carlos de Carvalho. Tudo amigo. E aí quando dava 7 horas da noite, eu entregava pra Voz do Brasil. Trabalhava até às 8, na verdade. Ficava ali ouvindo a Voz do Brasil, ok. Ia pra casa. E aquele ambiente tinha uma atmosfera toda especial, porque ali são entrevistados pessoas importantes da cidade que circulavam lá o tempo todo. Rádio AM, era jornalismo, assim, era muita gente. Então, assim, não tinha um negócio de música e hora certa, né? Ali era papo, era conversa. Papo, né? Era a ronda policial com o Aimoré, e depois era só bate-papo. E ali eu me tornei operador de áudio. E eu olhava aqueles caras assim do outro lado, no aquário, né? E falava assim, poxa, cara, eu queria ser que nem o Eli Francisco. Legal isso aí. E pela manhã tinha o Eli Francisco, Osni Martins, essa galera toda. Até que o Samuca, Samuel de Oliveira, pegou férias e eu fui fazer o horário da manhã. Porque eu começava meio-dia, eu fui fazer o horário da manhã. Aí eu trabalhei com Osni Martins, Eli Francisco, depois Osman Lincoln. E aí peguei essa galera. Ou seja, eu passei por praticamente todos os comunicadores, acho que todos os comunicadores da época. Que eram os influencers da época, né? Os comunicadores é quem influenciavam o dia a dia da cidade, né? Isso. Hoje a gente fala em influencer, os influencers eram exatamente eles, os comunicadores. E eles influenciavam muito, eles recebiam cartas, chegava fax, lembra da época do fax? Pô, chegava fax na rádio, Eli Francisco, quero te conhecer, não sei o quê. Sugestões que eles apresentavam eram aceitas pelo poder público, né? Isso era mesmo, muito legal. Isso mesmo. Quando eu tava na rádio, eu vi o início na comunicação de Kennedy Nunes. Nossa. Que ele tinha um programa em defesa da gente, né? E aí, cara, essa galera toda assim, sabe? E aí eu falei bem assim, putz, eu queria um dia falar no rádio, mas eu tinha muita vergonha. Eu tinha muito medo, eu tinha uma trava danada, eu não sabia o que fazer. Aí existia um programa, chegou de repente um programa Estúdio 1250 na Rádio Cultura. Que era a frequência da rádio, 1250. Exatamente. Né? Só que aí o comunicador faltou. O que acontece? Quando o comunicador falta, você faz o quê? Na época eu trabalhava com aquele computador ou caixote, disquete, aquela mesa analógica. Você coloca a vinheta da hora certa, algumas músicas e o intervalo comercial. Era um programa de 2 horas de duração. É muita música para uma rádio AM, né? Exatamente. O que acontece? Quando eu fui botar a primeira vez a vinheta da hora certa, não funcionou. Travou. Porque tinha a hora certa gravada, né? Enfim. Fui botar de novo a segunda vinheta, não funcionou, travou. E eu já com medo, né? Molecote, né?
18 anos de idade. Eu falei, caramba, cara, meu Deus do céu. Que... Saí do estúdio, quando tocou a música, fui lá no outro estúdio e chamei o Laranja. Laranja, o que eu faço? Ele falou o seguinte, puxa o microfone e fala a hora certa. E daí você joga pra música. Tremedeira, né? E agora o que eu faço? Puxei o microfone, 5h48. Uhum. Daqui a pouco volto, vem o Laranja de lá e não sei o quê. E ele fala assim pra mim, cara, você tem que falar o seguinte, cultura informa a hora certa. E você fala a hora. Ah, tá, entendi. E foi indo. E aí eu comecei a falar a hora. Só que naquela época, você lembra muito bem disso, Enio, que quem falava em rádio era o cara que ou tinha a tal da DRT, ou era um jornalista, ou era... Não era qualquer um que falava no rádio. Muito restrito. Era muito restrito. Né? A gente tinha, inclusive, a tal da rádio escuta, o cara era pago para ficar ouvindo se tinha erros no ar, a tal da gravação na fita. No outro dia chega o Rubens Melo. Proprietário, então, da rádio, né? Exatamente. Quando ele passa pelo aquário, estou trabalhando na parte da tarde, ele passa e fala assim para mim, Flavinho, sobe que eu quero falar contigo. Eu nunca tinha falado com ele. Eu só via e cumprimentava. E eu já estava, acho que uns 7, 8 meses na rádio. Pensou, deu ruim para mim. Deu ruim. Acabou, tô na rua, desempregado. Vai me agradecer e mandar para casa. Eu pensei, quando eu subi, era uma escada caracol, subi lá, ele estava sozinho, e aí ele falou assim para mim, o que aconteceu ontem? Eu falei, ó, seu Melo, que na verdade saiu, a vinheta lá, estava travando, estava errado, enfim, e deu... Não, mas e aí, o que aconteceu? Daí eu comecei a falar a hora certa. Ele falou, e você sabe que não pode falar, né? Você é jornalista, você é comunicador, você não é, você é operador de áudio, né? Mas tudo bem. Filho de peixe, peixinho é. A partir de amanhã você vai pra cara e vai começar a gravar comerciais. Ele gostou, ele me deu uma pressão danada, gostou da minha voz no rádio e a partir dali eu comecei a gravar os comerciais. Eu continuei como operador de áudio e gravava os comerciais. O primeiro vez que eu entrei no ar, que eu ouvi minha voz no rádio, foi o comercial do Colégio Nova Era. Olha só, Nova Era. Quer dizer, na verdade, ali se deu o início desse envolvimento com comunicação, publicidade, porque afinal de contas, rádio é o tempo todo, né? Publicidade toda hora. Eu lembro que eu tinha um chefe que ele falava isso aqui. O que nós fazemos aqui na rádio? Aí alguém dizia, a gente faz jornalismo. Aí o outro responde, não, a gente faz entretenimento. A gente presta serviço. Vocês estão todos errados. Isso aqui é uma casa de comércio. A gente vende publicidade. O que paga essa energia elétrica, os nossos salários, essa estrutura, são os comerciais. Exatamente. Então, o nosso objetivo fim não é jornalismo, não é entretenimento, não é nada disso. É ganhar dinheiro. Claro que ele foi enfático numa coisa que não é bem assim. Se você não tiver conteúdo, você não vende, né? Mas assim, só para botar aquela pressão na rapaziada, era uma forma de dizer, vamos nos dedicar aos resultados que funcionam. Vender, tem que vender, não adianta. Em qualquer lugar, né? E a partir dali, a gente, obviamente, né, a comunicação é ligada com o marketing, né? Muito ligada, posicionamento de marca, branding. E aí, quando chegou agora pós-pandemia, na pandemia eu pensei muito na minha carreira, estava trabalhando com franquias, né? Aí durante 21 anos eu fiquei durante 26 anos eu fiquei na comunicação, eu estava na 89 FM até 2 anos atrás, então narrando jogos de Jack, aí virei locutor esportivo, enfim, aí caminhei na comunicação com diversos programas, reportagem, narrando o jogo do Joinville, enfim. E aí, como as coisas são ligadas, eu comecei a me interessar mais pelo marketing, posicionamento de marcas, eu virei diretor de uma empresa, a maior aceleradora de franquias da América Latina, eu virei diretor dessa empresa, e a partir dali eu comecei a entender o processo de posicionamento de marca das empresas. E eu entendi assim, porque o meu chefe, que era o CEO da empresa, Leonardo Castelo, falava assim, você não tem que entender o que tem que fazer, você precisa entender o que não pode fazer. E aí me deu aquele clique, eu falei, caramba, é verdade, cara. E dificilmente o proprietário de uma empresa, ou dono de uma marca, ou dono de ele não entende o que não precisa, o que não pode fazer. Ele diz, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso... Tá, mas e o que você não pode fazer? Quando você pergunta isso pro cara, o cara trava. E aí, com isso, eu cheguei e falei, cara, as pessoas têm dificuldades em saber o que não podem fazer, as pessoas têm dificuldades em entender que marca é uma coisa, branding é outra, posicionamento, você tá entendendo? O marketing não é só simplesmente subir uma campanha, pedir pra menininha do marketing fazer uma arte, ou às vezes o estagiário, ou o funcionário abrir o canvas ali, fazer uma arte e subir, não é isso. Aí eu comecei a entender o que era, trabalhando com esses melhores, foi quando eu abri uma empresa e comecei a trabalhar com isso, hoje eu atendo N marcas, e agora nessa parceria com o Grupo Marca. Pois é, por exemplo, o tráfego pago, para quem não está familiarizado com o termo, é o impulsionamento, quer dizer, Exatamente. Você paga para essas grandes plataformas digitais, o Facebook, Instagram, YouTube, sei lá qual é a plataforma que a pessoa vai escolher, para que ela amplie a visibilidade daquele banner, daquele vídeo que foi publicado. Qual que é o erro mais comum
que o empresário comete? Porque na família sempre tem um garotão, a garotona, que são espertos. Sim. E que, são antenados. Ô pai, ô tio, deixa que eu mesmo faço. Aquele familiar. Esse é um problema, por exemplo, para o profissional que está lá tentando convencer a empresa, ou às vezes o profissional liberal, que ele deve investir em tráfego pago? O principal problema é, primeiro de tudo, mentalidade. O empresário ele acha que se ele não está vendendo, ele tem que cortar custos no marketing. É uma das primeiras... E isso serve para publicidade convencional de Isso rádio, mesmo. Televisão, jornal, outdoor, tudo. Eu não estou vendendo, então eu vou cortar o custo do marketing. Para o tráfego pago, para a propaganda. Custo, né? Entre aspas já. Isso, né? Exatamente. Né? Que para ele já vira um gasto exacerbado, porque ele também não entende do que ele está investindo e ele também não consegue ver retorno. É algo que não é palpável para ele. Mas por quê? Porque ele não recebeu uma consultoria de alguém que mensurou, metrificou e mostrou para ele o que é o resultado. Aí o principal erro é, primeiro, a mentalidade, e o segundo é deixar justamente na mão de pessoas que ele acha que entende de marketing, que ele acha que entende de posicionamento de marca. Faz um negócio lá e sobe lá R$200 no tráfego pago, vamos ver o que vai dar. E a receita pronta? O cliente vem muito assim, não, eu vi que o meu concorrente faz isso, eu quero fazer também. E nem sempre se aplica aquilo que o concorrente fez para essa empresa que você está atendendo. Como é que é essa relação do, eu vi que o meu concorrente faz assim, eu quero fazer isso. E você às vezes tem que dizer, olha, talvez esse não seja o caminho mais apropriado. Como é que é essa relação com o cliente que já vem com... Ele acha que ele já tem a solução, ele só quer que você aplique. Isso mesmo. Se ele acha que ele já tem a solução, ele só quer que a gente aplique, a gente nem pega esse tipo de trabalho. Porque para que ser contratado, né? Exatamente. Aí ele está jogando dinheiro fora. E o que a gente não quer, a gente, pelo contrário, quer colocar dinheiro no bolso dele. Para ele entender o posicionamento de uma marca, para ele entender que o concorrente dele faz vai dar certo, primeiro, ele não tem aquele mesmo posicionamento de marca do concorrente, ele não tem o tempo de cenário do concorrente, ele não tem a mentalidade do concorrente. Não é porque o McDonald's vende lanche que o Burger King também tem que vender o mesmo tipo de lanche. Né? Sendo que são os maiores concorrentes no franchise hoje no Brasil. Você quer ver um exemplo de concorrência que as pessoas talvez nem saibam? O maior concorrente da Natura, sabe quem que é? Não sei. É a Cacau Show. Cacau Show. E aí você pensa, um vende chocolate, outro vende produtos de limpeza. São um dos maiores concorrentes no franchise no Brasil. Por quê? Porque é presente. Pode observar onde tem uma franquia da Natura, ao lado tem uma Cacau Show. Tipo num shopping, num estabelecimento comercial. Exatamente, porque quando você vai no dia dos pais, né? Uma lembrancinha, dia do professor de alguma coisa. O que eu vou comprar? Ou você passa na Natura e compra alguma coisinha, ou você passa na Cacau Show e compra. Então as duas, elas se matam no mercado. Tá entendendo? E uma coisa não vende nada a ver com a outra. Entendeu? Que coisa interessante, hein? Então as pessoas, eu dou esse exemplo para o empreendedor para ele entender. Agora eu entendi. Aí eu boto na cabeça dele o quê? Que ele precisa entender o seguinte, de que não é o concorrente dele que ele tem que mirar o mercado dele. Ô Flávio, o tráfego pago, ele é uma estratégia para você atingir um determinado número e passar a fazer orgânico ou não? Ele tem que ser frequentemente utilizado, mesmo para uma empresa que tem milhões, milhares de seguidores e que atingiu o que se pode chamar de sucesso nas redes sociais, por exemplo. Quando você investe muito em tráfego pago, a Meta, que cuida dos números do Instagram e do Facebook, o robozinho, vamos chamar o robozinho, né, para o leigo entender em casa, ele entende que você só funciona injetando dinheiro. Então, quando você para de injetar dinheiro, seus números caem. Primeiro, você precisa posicionar sua marca e ganhar organicamente. Depois de receber organicamente, você impulsiona alguns conteúdos. E tem uma grande diferença em saber impulsionar o conteúdo. Por quê? Tem as hashtags que você vai colocar, as palavras-chave que você vai colocar, o trabalho de SEO que você vai colocar, entrar em plataforma chamada SEMrush para saber o que está sendo falado naquele momento. Não é porque a Virgínia postou uma dancinha que minha empresa vai postar uma dancinha. Trend é uma boa para as empresas? Eu vejo que as empresas fazem muita trend. Tá todo mundo fazendo uma dancinha com uma determinada música, aí um clube de futebol adota, uma empresa que vende medicamentos também, uma construtora. Isso funciona ou não é bem assim? Funciona para viralizar. Mas não necessariamente para resultado. Não necessariamente para resultado financeiro. Entende? Então precisa entender se aquilo realmente vai te trazer um resultado financeiro ou não. Aí é exatamente isso que a gente tenta posicionar o cara. O resultado é uma obsessão de todo empreendedor e não se pode julgar ninguém por conta disso, né? A gente tem que ter resultado para a empresa seguir adiante. A afobação pelo resultado, isso é uma coisa, essa ansiedade para que o resultado chegue logo. Isso é um problema para vocês que são profissionais para lidar com um cliente que está afobado para
para ver o resultado. E outra coisa, o que é resultado? O resultado é vocês da área. O objetivo de vocês é fazer o cliente ganhar mais. Mas é fazer com que o cliente chegue até o estabelecimento comercial, chegue até o profissional liberal, ou que ele efetivamente feche a venda. Até onde que vai o trabalho de vocês? Nesse caso, que nós estamos falando do tráfego pago, logicamente. O tráfego pago, o resultado dele pode ser instantâneo, dependendo se vai viralizar ou não. Aí é uma coisa que nem o Flávio, nem o Mark Zuckerberg não tem controle sobre isso. Porque, lembrando, é uma inteligência artificial que vai entregar o teu conteúdo. Eu tenho conteúdos, vou te dar um exemplo, eu tenho conteúdos no meu Instagram pessoal que viralizou com mais de 1 milhão de visualizações. E eu procurei fazer conteúdos iguais no mesmo e não viralizou. Na expectativa que seguisse aquele processo? Né? Ou seja, a gente não consegue mensurar se isso realmente vai entregar. O que dá para ter é mais ou menos uma rota, uma linha de raciocínio, e é na tentativa e erro. E a gente vai dizer o seguinte, que a gente vai em Pareto, 80-20. Ô Flávio, existe uma guerra, no bom sentido, entre os profissionais da área do tráfego pago, por exemplo, e as plataformas, porque as plataformas, obviamente, elas querem que o material seja impulsionado para elas ganharem, sim, não há dúvida disso. Né? Por outro lado, vocês têm que estar atentos também para o que funciona melhor, o que funciona pior, quais são as lacunas, as brechas que eles deixam para vocês aproveitarem. Tem inclusive os horários de postar. Você não pode chegar achando que vai viralizar num conteúdo às 8 horas da manhã de segunda-feira. Em qualquer segmento, não tem como você viralizar um conteúdo às 8 horas da manhã de segunda-feira. Inclusive no teu Instagram profissional, a gente mostra pro proprietário da empresa ou pra diretora de marketing da empresa qual que é o horário que os seguidores dela, porque a gente vai embasado no que os seguidores... Se alguém te segue, você, Enio, é uma empresa. Se alguém te segue é porque gosta do teu conteúdo. Se alguém te segue é porque compra a sua marca. Então, eu, Flávio, preciso entender o que o seguidor do Enio consome, que horas que o seguidor do Enio tá no Instagram para eu poder vender para ele. Então, a plataforma, inclusive, mostra isso. Ele diz, olha, tem que postar na terça, quinta e sexta, às 18 horas até às 21 horas. Então, existe até um tempo. Tudo isso a gente consegue entregar e mostrar pelo resultado. Falar, caramba, eu não sabia. E eu postava todo dia às 8 horas da manhã, por isso que não viralizava. Às vezes é um simples detalhe. Entende? A gente falou da possibilidade de viralizar e, por conta disso, o resultado até surpreender a todos, sim, né? Sim. Mas, e quando não acontece? Como é que lida com a ansiedade do cliente? O cliente, às vezes, ele está desesperado, porque mesmo na mídia a convencional, televisão, rádio, outdoor, sei lá que outro tipo de mídia que existe, ela também tem o seu tempo. Não vai publicar um negócio, vai dar um resultado imediato. Algumas vezes sim, uma promoção tal, mas não é sempre. Não né? É sempre. É a mesma coisa no tráfego pago. É preciso também ter um pouco de paciência. A gente diz que pelo menos são 180 dias para a gente iniciar a metrificação desses resultados. Não tem como a gente chegar e pegar uma empresa e querer resultados em 2 meses. Pode acontecer de um conteúdo viralizar e te colocar dinheiro no bolso e dar resultado em 60 dias, em 30 dias, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então a gente pega a empresa, estrutura todo o negócio para daqui a 6 meses a gente comece a iniciar a ver os resultados em si. Porque aí a gente tem o quê? A gente tem uma métrica de tudo que deu certo e tudo que deu errado. A gente descarta tudo aquilo que deu errado e começa a impulsionar aquilo que deu certo. Então nesse período inicial seria uma espécie de avaliação para entender como é que as redes sociais da empresa funcionam? Seria mais ou menos isso? Mesmo, porque a grande maioria das redes sociais, ela funciona da seguinte forma, ela não mantém a mesma paleta de cores, os posts são diferentes, daqui a pouco ela tá falando de humor, daqui a pouco ela tá falando de negócio, daqui a pouco ela tem um vídeo de autoajuda, tá entendendo? Tudo isso a plataforma, o grupo Meta, ele olha e fala assim, tá, mas hoje ele tá postando sobre motivação, daqui a pouco ele fala de Dia dos Pais, daqui a pouco ele levou o filho dele pra escola e postou uma foto, daqui a pouco ele tá viajando pra Itália. Pra onde que eu mando esse conteúdo? Pra onde que eu mando esse conteúdo? Ele não sabe, entende? Então a gente precisa pegar o Instagram do cara, você quer ir pra onde? Pra esse caminho? Então primeiro vamos ajustar o caminho, pra depois a gente abrir e impulsionar esse conteúdo. Publicar demais é bom? Muitos stories, muitos reels, como é que funciona isso? Tem uma receita pronta? Para Instagram pessoal, sim. No mínimo 10 stories por dia. Instagram profissional, não. Até porque quando uma empresa, qualquer CNPJ que está no Instagram, se você vê mais de 5 ou 6 conteúdos por dia, pode ter certeza que você vai pular. Então o conteúdo que for o 7º, 8º, 9º, 10º, ninguém vai assistir. E aí você vai achar o quê? Vai se frustrar, fala, caramba, eu postei stories pra caramba. Quer um conteúdo legal para a empresa? Faz o CEO responder caixinha de perguntas. Aí é um conteúdo legal, entende? Postar todo dia, toda hora, coisas que não têm relevância
para o seu consumidor final, para quem quer comprar o teu produto, para quem vai comprar o teu produto, não é legal. Eu não aconselho uma empresa a postar todos os dias. Feed sim, todo dia um post de feed, legal. Pelo menos 2 vezes na semana um Reels, um vídeo, que é o que entrega muito mais. Stories todo dia, mas no máximo 3 ou 4. Ô, Flávio, mas o pessoal tá muito assim, né? É o tal Correndo. do, né? Correndo. Passa rapidinho, não presta atenção. Eu lembro que os vídeos, há algum tempo atrás, eram um pouco maiores, o pessoal fazia uma breve introdução para explicar, e hoje em dia o pessoal já está usando a mesma tática. Quer fazer sorvete de limão? Vou te ensinar. Isso. Quer dizer, ele já vai pro fim no começo, é uma inversão. Essa é a única receita de bolo que existe, tá? É a única receita de bolo no tráfego pago que existe. O que é? É a retenção, o tal dos 3 primeiros segundos. Vou te dar um exemplo. Se eu fizer um vídeo agora na internet e falar bem assim, ó, todo mundo diz, né? Recomenda, né? Tome água, tome água, porque é bom, não sei o quê. Imagina eu fazer um vídeo agora e falar bem assim, você toma água todos os dias, isso aqui faz muito mal pra você. O cara vai falar, pô, mas como assim? Vai segurar todo mundo, Vai né? segurar todo mundo. Por quê? Porque eu fiquei nos primeiros 3 segundos e eu prendi a atenção do cara que toma água. E praticamente 90% da população fica toda hora com uma garrafinha de água, tomando. Deixa eu ver o que esse cara vai falar. E, na verdade, o restante do meu conteúdo que eu vou falar é o contrário. Talvez possa prejudicar por isso. Aí, claro que eu vou embasado num conteúdo técnico, mas a retenção, os primeiros 3 segundos, é o que vai entregar o teu conteúdo para menos pessoas. Pô, tem aquele cara famosão que tomou uma cadeirada do Datena, como é que é o nome dele? O Pablo Marçal. Pablo Marçal. Dizem que ele usa uma estratégia de cometer erros no que ele fala, propositais, tem um termo em inglês para isso que eu não consigo lembrar qual é, mas ele comete erros propositais justamente para ele conseguir que as pessoas se manifestem negativamente ou positivamente. Isso. Que absurdo, Marçal, não é assim não. Tipo, ele fala, todo mundo sabe que a capital de Goiás é Belém. E ele prossegue falando de Goiás, que o Goiás é maravilhoso, é a terra da música sertaneja e tal, e todo mundo vai lá, Marçal, a capital de Goiás, não é Belém, Goiânia. Esse tipo de expediente é possível aplicar para uma empresa ou é muito arriscado? Dependendo do que a empresa está entregando, sim. Vou te dar um exemplo, tá? Tem uma marca Insider, né? Todo mundo conhece. Ela tem mais ou menos esse tipo de conteúdo. Ela vem com conteúdo um pouco mais de humor, ela vem com conteúdo de chegar o funcionário tá sentado numa cadeira e joga um copo d'água na cara do funcionário que daí não molha a camiseta. Para alguns tipos de CNPJ, ou aquele que quer entregar quer pegar esse público, sim, mas não é para todo mundo. Num ponto meio seria divertido, no caso. Exatamente. Então depende muito da marca. Eu não posso fazer... Exemplo, a Havaianas, muitos anos atrás, faziam comerciais divertidíssimos, né? A Skol fazia comerciais divertidíssimos, a Brahma fazia divertidíssimos, mas você nunca viu a Antártica fazendo algo muito divertido, porque é o posicionamento da marca. Você nunca vai ver a Bud fazendo um comercial divertido. A Heineken vai fazer um negócio um pouco mais leve, principalmente voltado para o esporte, para o futebol, porque ela patrocina a Champions League, entendeu? Então depende muito qual que é a linha de raciocínio daquele cliente. Olha, é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. É caro fazer tráfego pago? Não. Não é caro? Não é caro. Sabe por quê? Porque o resultado financeiro ele é muito maior. Depende também... Eu sempre pergunto, né? A pessoa vai falar assim pra mim, pô, é caro? Tá, mas o que é caro pra ti? Porque às vezes R$5.000 pode ser caro pra mim e pode ser muito barato pra ti. R$100 pode ser muito caro pra mim, pode ser barato pra ti. Então, o que é o caro? Eu devolvo a pergunta. Mas é muito caro isso, Flávio? Tá, o que é o caro pra ti? E aí eu deixo ele responder, ele vai falar qual que é a dor dele, e aí eu volto com a solução para ele. Olha, eu vejo muito nas minhas visitas... Mas não é caro não, tá, Enio? Sim. Não é nem um pouco caro. Eu visito muitos clientes e eu vejo muitos clientes adotarem a seguinte solução. Nossa, a mocinha que a gente contratou ali, ela é expert em redes sociais, ela tem uma rede social muito legal. Por que você não aproveita parte do dia para divulgar a nossa empresa? Isso é muito comum. Muito comum. Talvez até mais comum do que deveria ser, né? Qual que é a conta que o proprietário faz? Pô, eu já pago ela como minha funcionária. Eu tiro ela um pouquinho das vendas, tiro ela um pouquinho do administrativo, tiro ela um pouquinho da recepção e ela se dedica a isso e eu economizo na contratação de um profissional para fazer isso. Ele está gastando de qualquer forma, né? Porque aquele profissional está saindo da função que ele foi contratado para fazer uma outra coisa. Vamos pro futebol. Você colocaria o Cafu para jogar na lateral esquerda, sendo que ele sempre foi lateral direito? Seria um desperdício, né? Exatamente. Você está desperdiçando o tempo do teu funcionário, o empresário está jogando dinheiro fora, pegando a função daquele determinado funcionário para fazer postzinho no Instagram, para fazer videozinho para viralizar no Facebook, alguma coisa nesse sentido, ou postando alguma coisa no TikTok. Você está entendendo?
tá perdendo tempo e o quê? E tá fazendo com que a funcionária não se valorize, não ganha mais, ela não vai subir de cargo, porque o empresário vai entender que, opa, peraí, mas ela é boa no marketing, porque o último vídeo dela deu 12 curtidas. E daí sabe o que vai acontecer? Ela nunca vai ser promovida para um outro cargo, porque ela tem que cuidar do Instagram da empresa. Ela nem sabe, mas ela tem essa segunda função. Então, se você que é funcionário tá fazendo isso, tá cuidando do Instagram da tua empresa só porque o teu chefe pediu, meu amigo, vai ser muito difícil eu subir, hein? Aliás, e além dos riscos implicados, né? Aí, se a gente for falar para a questão trabalhista, pode arrumar um problema. Exatamente. Então, na verdade, uma coisa que pode ser, na cabeça do empresário, barato hoje, pode se tornar muito caro mais adiante, né? Entrega na mão de quem entende, velho. O negócio é entregar na mão de quem entende, quem sabe, entendeu? Não tem como você chegar e entregar ao Grupo Marca ou esse teu podcast aqui. Bom, vamos entregar para o cara que acabou de chegar ali e ele vai ser o entrevistador. Você não vai entregar, você vai entregar para uma pessoa capacitada, que possa entregar um negócio de qualidade. Vamos falar um pouquinho de um outro assunto que eu sei que você é bom e que você é contratado com frequência, para falar sobre gestão e liderança nas empresas, né? O empresário, todo mundo que é empreendedor, você eu sou, a gente tem um pouquinho de arrogância às vezes, porque a gente conseguiu fazer um negocinho que dá um dinheiro, daí a gente já se acha, ó, não tem que ninguém venha aqui me dizer o que eu tenho que fazer, porque olha aí, consegui fazer isso aqui. Isso. Olha aqui, a minha padaria está lotada. A minha oficina mecânica, eu mal consigo atender tantos carros que vêm aqui. Eu faço bolo, eu nem consigo atender meus clientes. Eu sou cabeleireira, olha só, eu não tenho horário para botar o pessoal. Então, como é que alguém vai me ensinar? Mas gestão é justamente isso, né? Aproveitar melhor o tempo, se organizar melhor, ver se o que está sendo cobrado não poderia ser mais, ou se está atendendo a todos os anseios dos clientes. Sim. E esses clientes que não estão sendo atendidos, será que é uma boa também? Ela diz que não consegue atender de tanta gente que vem, então tem algum problema. Como é que é essa questão de lidar com a pessoa que já tem esse perfil de liderança e, por conta disso, ela não gosta muito que digam para ela o que ela tem que fazer? Primeiro ponto, se o cara contrata um profissional, que nem o Flávio, para olhar a gestão da empresa, primeiro ponto, legal, ele está sendo humilde em reconhecer que ele tem alguns erros. E a pergunta que eu faço para ele, ou se de repente o empresário que não tem essa mentalidade em querer contratar, eu faço a seguinte pergunta pro empresário, ou para essa pessoa, né, que de repente está nos assistindo e está vendo, mas eu já sei de tudo, eu faturo bastante, tá legal, eu não vou contratar alguém para vir aqui apontar os meus erros. Ninguém gosta que aponte seus erros. Porque o trabalho do Flávio é justamente isso, olhar onde tem os erros na empresa e identificar o problema e dar uma alternativa, né? Dar uma alternativa. Não sou eu a palavra final, vou corrigir esse problema. Eu vou falar para ele, olha, isso aqui tá errado, vamos tentar Talvez corrigir. tenha uma solução aqui ou ali, né? Isso mesmo. Eu pergunto para ele assim, se você sair de férias agora, por 15 dias, você viaja para fora do Brasil e desliga o seu celular, a sua empresa continua funcionando? O cara fala, tá maluco? Não. Pronto. Esse já é o primeiro problema. A empresa não funciona sem o olho do dono. Aliás, tem gente que viaja e não tira férias, né? Porque está trabalhando na areia da praia. Notebook, leva no seu... Isso já é o primeiro erro. Entendeu? Então é exatamente nesse ponto que eu olho para o empresário e já falo bem assim, você não está sendo empresário, você está sendo empresidiário, você está preso no seu negócio. Mas essas pessoas que te chamam, de um modo geral, o problema deles é faturamento, o problema deles é organização dentro da empresa, o que é mais comum? Quais são as razões pelas quais esse empresário chama o Flávio para conversar? Lucro líquido. Ele tem faturamento alto, mas ele não vê lucro. Ele fatura, vou dar um exemplo aqui, sei lá, uma empresa que fatura 1.200.000 ano, então ela está faturando lá 100 mil por mês, tá? Então seria uma empresa de pequeno, médio porte, fatura 100 mil. E sobra de repente ali para o cara um lucro líquido de 8, 9%. Ele está colocando 8, 9 mil reais no bolso dele. Só que no outro mês, do nada, ele faturou 150 mil e sobrou os mesmos 8, 9 mil reais por mês. Aí eu pergunto para ele, cara, mas isso está errado. Né? Ou seja, é o lucro líquido dele. Ele até fatura bem, mas não sobra muito para ele, porque ele está gastando errado, ele está consumindo energia de forma errada, ele está consumindo às vezes o papel higiênico da empresa de forma errada, a garrafinha de água, ele está consumindo, às vezes o salário da secretária é muito alto, é fora do mercado. Tem algumas coisas que a gente consegue observar na empresa que a gente já corta que numa consultoria desse nível, em gestão e liderança, em menos de 30 dias já vê resultado. No mês seguinte, no DRE dele, a gente já consegue mostrar resultado para ele. Agora, você falou em alguém que é meio que centralizador e que resolve tudo. Esse é um dos tipos de clientes que te chamam. Mas delegar as atividades da empresa para outras pessoas é uma qualidade fundamental, portanto, mas se a pessoa trabalha sozinho, ele tem um pequeno negócio, vamos imaginar uma agropecuária que tem lá
um funcionário de manhã e um funcionário à tarde, né, que atende as pessoas. Tem também coisas que podem ser feitas ali para incrementar o lucro dessa agropecuária, que tem um bom movimento, mas com esses 2 funcionários ele não tem muito como delegar para eles, porque eles são funcionários que atendem, cobram, enfim. Nesse caso, o principal de tudo é contrate alguém que seja melhor do que você. Eu acho que isso vale para o pequeno empreendedor, para o médio e principalmente para o gigantesco. Eu, Flávio, se eu tenho uma empresa com 100 funcionários, eu quero que os 100 nas suas funções sejam melhores do que eu. Infinitamente melhor, para que eu possa viajar, para que eu possa descansar e tem alguém lá competente que sabe muito mais do que eu executar determinada função. Agora o cara que é pequenininho, você falou o cara da agropecuária, né? Ele tá lá, de repente ele é o balconista da agropecuária, aí eu já pergunto para ele, tá, por que você tem que atender? Por que você tem que ser o balconista? Vamos dar uma olhada no seu gasto, o seu custo, para entender se a gente consegue cortar alguma coisa e sobrar mais para que você contrate alguém para ser o balconista. Não você, você precisa pensar em gestão, liderança, focar, como se fosse um diretor da empresa, mesmo ela sendo pequena. Ele sabe quanto que vale a hora dele, esse cara que está assustado, que eu acho chama? Que 100% não. Eu acho, não, eu tenho certeza, 100% não sabe. Não sabe. Porque se ele faltar, exemplo, tá ele e a Mariazinha no balcão. Se ele faltar, eu não posso deixar a Maria sozinha no balcão. Imagina, hoje vão chegar lá 15, 20 clientes, a Maria não consegue atender sozinha. Já começou errado, porque ele já nem sabe quanto vale o tempo dele. Uhum. Ele está desperdiçando o tempo dele atendendo no balcão. Sendo que se ele criou um CNPJ, ele está gerando empregos, ele precisa o quê? Ramificar essa empresa, crescer essa empresa e deixar de ser o atendente. No primeiro momento ele vai ser o atendente. Ele vai ser o tudo, é o cara que vai acender a luz, é o cara que vai apagar a luz. Eu não pude deixar de notar que você falou que muitas vezes você gostaria de ter uma empresa com as melhores pessoas em cada setor. Por outro lado, antes também você falou que talvez, em alguns casos, você tenha que orientar o empresário que, olha, eu acho que a sua recepcionista está ganhando um salário superior à média do mercado. Você vai tentar entender por que ela ganha mais, se justifica aquilo. Isso mesmo. Mas ela ganha mais, é fato. Algumas empresas têm os diretores que não são proprietários, mas eles estão à frente da empresa. E há uma insegurança. Poxa, eu vou contratar esse cara é muito bom, hein? Não sei não. Vou contratar esse cara vai me engolir. E essa insegurança que o próprio diretor, às vezes um gerente, tem de botar profissionais mais qualificados por conta de ele se sentir ameaçado pela presença de uma pessoa muitas vezes mais capacitada que ele. Na verdade, esse é o risco que se corre, Enio, tá? Se você parar para pensar ou perceber agora no mercado, muitas empresas contratam o CEO. E o CEO não foi criado na empresa, às vezes nem é da cidade. Então chega um cara de fora, que é como se fosse, entre aspas, o manda-chuva, começa a corrigir erros, irrita aqueles funcionários que estão 15, 20 anos na casa, né? Com certeza. Tem muitas empresas que eu atendo que o funcionário olha para mim, chegou esse daí. Claro, né? Estou aqui desde 1900 e bolinha, aí o cara chega aqui, olha o carrão que o cara estacionou lá. Vai querer me ensinar a vender, vai querer me ensinar a fazer o cara usando terno, nunca usei terno, pô, não é? Então tem isso também, tem que lidar com ego também? Tem que lidar bastante com ego, porque as pessoas assim, a recepção, o primeiro momento não é, mas o que o Flávio faz? Obviamente o Flávio ganha todo o time, ganha toda a equipe, eu não trabalho sozinho, tem uma equipe que trabalha junto comigo, então a gente tem a pessoa especializada no financeiro, a pessoa especializada no jurídico, pessoa especializada no comercial, vendas, o Flávio vai lá mais com gestão, com liderança, então a gente ganha esse time e detalhe, a gente não fica focado só no CEO. Enio tá aqui, Grupo Marca tem 300 funcionários. O meu contato primeiro vai ser com o Enio, mas depois de tudo, Enio, dá uma segurada aqui, eu já dou uma atenção para ti, deixa eu dar atenção pro teu time. Tem casos. Eu ganho o teu time para depois mostrar resultado para ele, porque é o teu time que vai botar dinheiro no teu bolso. Pois é, mas tem caso que você chega lá, fala com o proprietário da empresa ou o diretor responsável, faz uma breve avaliação, vai conversar com todo mundo e conversando com os funcionários, você percebe que o grande problema é o diretor ou o proprietário. E você tem que chegar para ele e falar, cara, eu chego à conclusão de que você precisa mudar. Com base naquilo que você ouviu Isso acontece, isso acontece. Acontece bastante. Aconteceu um caso comigo em que a gente não conseguiu renovar o contrato, porque aí o que é? A cabeça do empresário, não, peraí. Tá de sacanagem que tu vai mudar isso. Não. Isso aqui tu pode mexer, mas é só até aqui. Quando começa nesse sentido de que tu só pode ir até aqui, aí o trabalho da consultoria ela já fica limitado. Porque se eu chegar na sua casa, né? Você é casado. Se eu chegar na sua casa, se eu ficar uma semana na sua casa, eu vou ver erros no seu casamento. Eu vou ver erros no seu tratamento com seus filhos. Quem tá de fora consegue observar muito mais. E eu vou ter que apontar e falar bem assim, olha, isso aqui tá errado. Só que tem um empresário que fala, não, peraí, não, isso aqui tu não toca.
isso aqui. Aí eu falo, pô, então a gente parou por aqui, né? A gente, infelizmente, é o tal do problema do ego. Isso acontece, é muito raro, porque quando ele já, como eu falei, quando ele dá o primeiro passo sem querer contratar alguém, ele tá aberto para receber as críticas. A mente já tá aberta para isso. E na primeira reunião eu já falo isso. Eu vou encontrar coisas, eu vou te mostrar coisas que talvez não te agrade. Mas esse é o nosso principal papel, porque aqui a gente vai tirar tudo que é lixo. E se tiver laranja podre no teu time, a gente vai identificar, eu vou te mostrar e a gente vai tirar. Só que a decisão final sempre vai ser tua. Existe sempre um certo negacionismo quando alguém chega para falar para quem quer que seja, né? O cara trabalha num determinado setor ali da empresa, fala, olha, amigo, os processos que são utilizados aqui são errados. Né? Você podia acelerar isso aqui, daria para produzir o triplo disso aqui com o tempo que vocês trabalham. Não, mas veja bem, aqui eu não faço errado. O problema é que o pessoal do outro setor que entrega aqui, quer dizer, empurrando o problema para outro setor, né? Isso sempre vai existir, né? Isso sempre vai existir. E qual que é o principal problema que a gente corrige nisso daí? Que nenhuma empresa tem: setor de comunicação. Principalmente empresas grandes, como você falou. O comercial joga para o marketing joga para recursos humanos, né? O RH, gente de gestão, né? Que agora não é mais RH, é gente de gestão, joga para liderança, joga para gestão, joga para gerência. E o que tem isso daí? Que diz que é o financeiro que não repassou. Isso mesmo. O financeiro diz que é porque o proprietário não autorizou. Qual que é o principal problema? Ruído na comunicação entre os setores. Então eu preciso primeiro interligar todos os setores, fazer como se fosse hoje em dia moda, né? Fazer o tal do mapa mental. Vamos fazer então o mapa mental da tua empresa? Esse setor conversa com esse? Será que a mesma comunicação que se tem no marketing é a mesma que está com o comercial? Será que é a mesma que está com gente de gestão? Será que é a mesma que está com o financeiro? A gente liga esses setores, faz todo mundo falar a mesma linguagem dentro do mesmo organismo, provoca a cultura da empresa. Primeiro, a empresa tem cultura? Tem. Qual que é a cultura da empresa? E a gente vai identificar. Quando a gente unificar aquilo ali, por isso que o resultado demora. E o tal do rádio corredor? É o que mais tem, tá? E esse é um problema, né? Parece ser uma coisa pequena, de menor relevância, mas não é bem assim. Derruba bastante empresário, o rádio corredor. Por quê? Porque acontece o seguinte, né? O papinho de corredor que acontece dentro das empresas, tem muitos empresários que acreditam, muitos empresários que não filtram, muitos empresários que caem nessa balela. E aí ele não consegue identificar quem começou o papo, por que começou o papo, quando começou o papo. Aí é que o negócio começa a se perder. A gente entra para corrigir isso daí. Eu entro numa empresa e vejo, tá, peraí, como é que essa daqui se relaciona com essa? Por que esse setor não fala com aquele? Inclusive, a comunicação vai consertar tudo isso. Eu imagino, inclusive, que a sua presença e da sua equipe já é motivo de rumores. Isso. Vão vender a empresa. Esses caras estão aí, é uma consultoria, estão fazendo levantamento, vão vender, vamos ficar todo mundo desempregado. Eles falam assim, né? Se estão pagando pro cara ali, pô, aí o meu salário não aumenta, né? Mas para jogar fora dinheiro para jogar fora caras, aquele dinheiro ali, exatamente. Como é que é isso aí? Vocês têm que tranquilizar já o pessoal, olha, o nosso objetivo aqui é esse. É o que eu falo, a gente ganha o time. Vocês esclarecem para todo mundo o que está sendo feito? Tanto que as primeiras reuniões que a gente faz é com o time, né? A gente participa, se eu pergunto para o empresário, existe reunião aqui de time? Tá? A gente treina muitos funcionários, a gente coloca esse pessoal dentro de uma sala, a gente começa a entender a cultura da empresa e passar para eles qual que é o nosso papel. Porque às vezes o consultor ele entra numa empresa e o funcionário nem sabe o que está acontecendo. Pô, esse cara vem aqui toda semana, mas o que ele faz? Aí um outro diz, é o tal do papo do corredor. Ah, ele é consultor. Não, diz que ele cobra aí 20 pau por mês para fazer. Tá entendendo o papo de corredor? Não, a gente primeiro chama essa galera. Em menos de 15 dias, eu já conversei com todos os funcionários da empresa, dependendo do tamanho da empresa, até cerca de 40, 50 funcionários. A gente senta com um por um para entender o que ele tá fazendo ali, desde quando ele tá ali e qual que é o objetivo dele na empresa. Mas vocês falam com a mocinha do cafezinho? Todas elas. O pessoal fica muito tempo aí tomando café, o pessoal reclama do que aqui? Se a gente pega uma empresa, tem 10 funcionários, eu vou conversar com o CEO da empresa, com o dono da empresa, com o diretor da empresa, e depois eu começo de baixo para cima. Para entender o que acontece. Para entender. Eu primeiro preciso pegar o funcionário, o que tem o menor salário, para entender o que ele faz, até chegar no alto escalão. Aí eu começo a fazer o quê? Eu, com o meu time, vamos entender isso. Ó, esse setor aqui não está conversando com esse. Aí a gente começa a corrigir essa rota. Porque se eu só focar em número, abrir DRE e cortar custo, não sei, isso é muito fácil. Qualquer consultor faz isso. Entende? Então a gente vai nessas vertentes que ninguém vai. Existe empresa desequilibrada, tipo assim, ó, um setor na empresa é voando, foguete, e o outro setor capengando. Tem. Né? E às vezes não por conta de um profissional daquele setor, ou porque o que está lá naquele setor que está bombando puxa muito para ele e para o lado de lá nada. Como é que vocês identificam esses problemas? Tem empresas, tem inclusive uma empresa grande que eu atendo, que o comercial voa, bota bastante dinheiro dentro da empresa, mas o marketing é completamente esfacelado. Não para um diretor de arte, não para um diretor de marketing, não para um diretor de redação.
que é uma empresa que tem uma editora dentro da empresa, né? É uma escola que produz materiais e ela tem a área de edição dentro da franqueadora e não para ninguém. Ou seja, o comercial está vendendo a Dacupé, botando tudo quanto é aluno dentro da sala de aula, só que o setor de marketing está em ruínas. O que a gente faz? Identifica qual que é o problema ou quem é o problema e troca essa peça. Aí, obviamente, como a palavra final é do CEO da empresa, eu vou dar N soluções para ele. Eu vou chegar, ó, tem esse caminho, esse ou esse. Qual que você vai tomar? Eu ouvi dizer, aliás, eu vou citar, porque eu ouvi essa história de um senhor que trabalhou em Jaraguá do Sul, na VEG e na Kobach. Uhum. A Kobach era a grande empresa dos motores elétricos de Jaraguá do Sul e a VEG era pequenininha. A Kobach era a grande no começo. E a Kobach desapareceu. E eu lembro que um sujeito que trabalhou nas duas empresas falou que a diferença que ele via da Kobach para a VEG é que a VEG, quando começou, eles tinham uma preocupação com o acabamento dos motores até internamente. Uhum. Era tudo muito bem feito. E parece, eu não conheço, obviamente, que os motores da Kobach, eles eram muito bonitos por fora, eram funcionais, só que eles não eram bem acabados por dentro. Quando você abria, era meio bagunçado, se comparado, logicamente, com a VEG. E ele diz que com o tempo, aquele padrão de organização que tinha nos motores elétricos da VEG foi se ampliando para todos os setores da empresa. A pergunta que eu faço, às vezes o produto ou o serviço que a empresa faz é muito bom, mas comercialmente a empresa não consegue entregar aquele produto para a sociedade, ou por outro lado, às vezes a venda é muito boa, mas na hora que o produto chega no mercado ele decepciona, ou o serviço. Tem isso também? Tem os dois lados. Eu vou dar um exemplo aqui muito forte, tá? A Virgínia hoje, que é a maior influenciadora, né, mulher do Brasil, ela vende um produto barato e ela vende um produto para uma população que ela tem o poder de compra, que ela consegue ali consumir aquele produto, não é um produto de classe A nem de classe B, vamos dizer que é um produto classe C e D. Só que o que acontece? É um produto que a qualidade que ela está entregando, o marketing dela é muito bom, ela faz com que o produto chegue nessa população, nesse consumidor, e esse consumidor não é um consumidor exigente. Fica satisfeito com aquilo lá. Fica satisfeito com aquilo lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Se teu produto é, entre aspas, mais ou menos, venda para o público que não vai pedir aquela exigência extrema. Entende? Eu não posso querer vender, né, devido a guardadas as proporções aqui, eu não posso querer vender para um comprador de Mercedes um Chevrolet. Porque o comprador de Mercedes, ele vai olhar detalhes em um Chevrolet, por mais que seja um Chevrolet zero, ele vai olhar e falar, cara, mas isso aqui não, assim não, eu não gosto. O acabamento não é bom, tem falta que entender potência. O seu público, entender o seu consumidor. Se você quiser atingir com uma bala de canhão uma formiga, você vai errar. Agora, é claro que eu quero falar sobre dinheiro. A gente está falando com empresários, né? E o empresário vai se perguntar assim, poxa, eu precisaria de uma consultoria aqui na minha empresa, mas eu estou com a minha conta negativa, tenho que resolver dívidas, comprei equipamentos aí que eu nem sei como é que eu vou pagar. Como é que eu vou chamar uma consultoria? Aí que eu vou me afundar em dívidas. Como é que você convence esse empresário que está endividado, está com problemas, por conta disso que ele precisa de uma consultoria, Exatamente. que ele precisa receber a tua visita e a tua equipe? Na sua pergunta, você já deu a resposta. É exatamente por isso que tu precisa de uma consultoria. Porque se você tivesse feito anteriormente essa consultoria, talvez você não estaria endividado, talvez você não estaria antecipando recebíveis, talvez você não estaria nessa pindaíba que você está. Por mais que você ache que você esteja ganhando dinheiro, mas você não está. O que a gente vai entrar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria aqui. A gente não promete entrega de resultado, mas a gente vai diminuir o teu custo. Eu vou colocar mais dinheiro no teu bolso. Ponto. A gente vai sentar, vai conversar, vai ver quais são as condições que ele tem para que depois a gente entenda que, peraí, vamos também se ajudar? Sabe aquele negócio assim? Faz o dever de casa aí que eu faço o dever de casa aqui e depois a gente senta e ali... O combinado não é caro. E o empresário, quando ele está... A consultoria foi acertada e ela está em andamento, né? Ele é um cara que ele... À medida que você vai orientando, olha, se eu fosse vocês, eu não faria mais isso por conta disso, disso e disso. Ele, de um modo geral, ele vai tomando essas decisões à medida que vai avançando a consultoria, imediatamente, ou eles são meio relutantes em, não, vamos aguardar mais para ver se é isso mesmo. Como é que é essa relação, Flávio, equipe e os empresários? Na verdade, com o tempo a gente vai tomando diversas decisões, então tem um acompanhamento que geralmente dentro da empresa, dependendo do tipo de contrato, Flávio, a minha figura, fica um dia da semana dentro daquela empresa. Então eu viajo bastante, exemplo, na segunda-feira eu estou numa empresa, na terça eu estou em outra, na quarta eu estou em outra, na quinta eu estou e algumas empresas eu viajo a cada 15 dias, então depende do contrato. Então, como eu estou muito presente na empresa, a gente vai tomando muitas decisões juntos, então ele consegue acompanhar comigo as decisões que estão sendo tomadas. Então ele acaba não relutando muito com essas decisões,
sabe? A gente tem eu consigo criar essa sintonia com o empresário e com o time. A gente não pode acabar esse bate-papo sem falar de um assunto do momento, né? Até porque você é um cara do meio e conhece. A inteligência artificial, ela está dizimando muitos empregos. Sim. Isso é inegável, não tem como discutir. E acredita-se até que muitos mais empregos postos de trabalho serão fechados por conta disso. Sim. Por outro lado, tem gente que está apostando tudo na inteligência artificial e meio que, agora não preciso mais de ninguém, né? Eu vou usar a inteligência artificial, vou resolver todos os problemas da minha vida. Como é que tem sido essa... E a cada semana, né, apresenta-se mais um aplicativo, mais um serviço, mais alguma ferramenta da inteligência artificial que é muito útil em todos os ramos de atividade. Como é que tem sido lidar com isso e o empresário? Na verdade, assim, o que eu digo para o empresário, né? Você sabe lidar com inteligência artificial? Aí o cara vai falar, putz, eu não sei. Então começa a estudar para entender como é que mexe na maquininha, porque é só uma máquina. Ela muito bem executada, talvez ela sendo executada pelo Flávio, ela tem um resultado. Ela sendo executada pelo Enio, tem outro resultado. O que o ser humano precisa entender? Aí ela vai substituir algumas funções? Vai. Isso é fato, não tem, é inegável isso daí. Ela vai tirar algumas funções do mercado. Só que essas funções que estão saindo do mercado, o cara tem que entender que se ele souber como mexer com essa IA, ele ganha rios de dinheiro. O cara que entender e souber mexer com a maquininha, com a IA, é o cara que sabe tudo. O cara vai ganhar muito dinheiro. Então, amigo, você que é empresário, você que é profissional liberal, você que é político, você que deseja atingir resultados melhores e não tem medo de investir em profissionais qualificados, chama o Flávio Júnior. Aproveite para entrar em contato. Aqui, ó, tá aqui, é só chamar aí que ele vai conversar com você e vai apresentar uma alternativa. Quem é o cliente que pode te procurar? Médio, pequeno, grande porte, principalmente o cliente que tem aí cerca acima de 4 ou 5 funcionários, que a gente consegue entender que, de certa forma, ele já tem alguns problemas na empresa, né? A partir dali a gente já consegue trabalhar com ele dando uma consultoria. Eu olho a empresa dele e vejo em quanto tempo vai essa consultoria. Tem consultoria minha que demora 2 anos, um contrato de 2 anos. Tem consultoria minha que em 3 meses a gente consegue resolver. Né? Então, uma clínica de fisioterapia, uma clínica odontológica, uma empresa, uma tapeçaria, enfim, N empresas eu atendo hoje. Atendo empresas hoje que tem 332 unidades no Brasil. Então, empresas grandes e também empresas pequenas. Clínica de fisioterapia que tem lá seus 5 funcionários. Então, não tem, assim, limite. Mas, basicamente, a partir de 3 ou 4 funcionários já é legal. E depois de 2 anos de funcionamento da empresa, né? Você já tem aí 24 meses, 36 meses de empresa aberta, já começou a surgir aqueles primeiros problemas. Pô, deixa eu levantar a mãozinha aqui e contratar uma consultoria, porque senão lá no fundo eu posso acabar quebrando. Quer dizer, tem que ter um tempo de operação para fazer um diagnóstico também, né? Para fazer um diagnóstico, para ter já processos meio que já consolidados dentro da empresa. E a partir dali a gente colocar outros processos. Vou te dar um exemplo. Tem empresas pequenininhas, não pequenas, né? Empresa ali que tem 4 ou 5 funcionários, até uma empresa, mas já está 7 anos no mercado. O cara ainda trabalha com planilha de Excel. Vamos corrigir isso daí, vamos colocar um CRM. Hoje em dia com 30, 40, 50 reais por mês você automatiza o seu negócio. Só que às vezes o empresário não sabe. Então a gente consegue colocar coisas pequenas, detalhes pequenos dentro da empresa que eu faço o quê? Eu poupo o tempo desse cara, eu tiro ele do operacional para ele ser o cara da gestão. Ele vai pensar em como ganhar mais dinheiro. Eu lembro que eu falei uma vez, eu já contei essa história em off para o Flávio, eu falei com um proprietário de uma grande empresa de ônibus e ele me falou uma coisa que foi tão marcante que eu sempre conto essa história, né? Ele disse que, às vezes, um motorista bacana, que os passageiros adoram, não necessariamente é o motorista que interessa para a empresa. Ele disse que, às vezes, um cara mais turrão, que não conversa com ninguém, mas que sabe que o principal insumo de uma empresa de transporte é o combustível e que tem um pé mais cuidadoso com o combustível é mais útil para a empresa do que aquele cara simpático. Claro que o ideal é equilibrar, né, Flávio? Que seja um cara bacana e que cuide. Sim. Mas ele disse para mim, um profissional de 50 anos no ramo do transporte, falou para mim, se eu for escolher, infelizmente, ele falou, eu vou escolher aquele que economiza o combustível, porque nós sabemos que o nosso insumo mais caro é o combustível. Então, identificar o problema da empresa é a missão de vocês. É isso que você falou, é identificar qual que é o principal insumo dessa empresa. Se eu identificar qual que é o principal insumo dele e o que está jogando esse insumo fora, jogando dinheiro pelo ralo, a partir dali a gente vai conseguir colocar mais dinheiro no bolso. O nosso principal intuito, Enio, é fazer o empresário sair do operacional, ficar na gestão e ganhar dinheiro. Ponto. Ninguém quer balela, ninguém quer papinho pessoal, quer ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, sai do operacional, vai para a gestão.
inclusive para você, porque se você não apresentar resultado, você não é chamado para tantas consultorias como você é, né? Exatamente. Então, na verdade, é uma necessidade identificar o Eu problema sou da obrigado empresa. a dar resultados para ele, porque senão depois eu nunca mais volto nessa empresa. Na verdade, na maioria das vezes eu nunca mais volto, porque a gente corrige a rota daquela empresa e depois o cara vai lembrar de mim como se, pô, graças ao Flávio que eu contratei lá atrás, pô, hoje a nossa empresa tá indo Vou indicar muito para o bem. meu amigo. Isso, vou indicar amigo. para o meu amigo, porque eu não volto mais nessa empresa, porque eu já consertei a rota dele. Uhum. Então por isso que é legal você contratar a consultoria, porque a gente corrige essa rota, faz o cara ganhar dinheiro. Bom, agora o Enio vai indicar pro Jorge, o Jorge vai indicar pro João, e assim vai, porque o Flávio não volta mais a trabalhar com o Enio. É ou não é barato? Então, amigo, está procurando uma consultoria, quer fazer tráfego pago? Grupo Marca com o Flávio Júnior faz isso. Flávio, obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Ó, chama aí. Tchau.